passando, e isso nos ajuda hoje também, tá certo? Bem, nós vamos agora falar um pouco sobre a nossa parceira, a Faculdade Boas Novas. E é tão bom estarmos juntos, aliados a uma instituição que tem tanto peso e que tem um bom nome aqui na cidade de Manaus. Nós amamos essa parceria, estamos felizes e queremos mandar um abraço a todos, a diretoria, aos diretores, a diretora Maria José, também aos alunos, aos mestres dessa instituição, e dizer que é uma honra estarmos aqui juntos com a Faculdade Boas Novas neste novo momento do Ministério Abrindo a Bíblia. Tem um VT aí? Eu gostaria que você assistisse para você dar uma olhadinha e ver os cursos que são oferecidos e como você pode, então, entrar em contato também com a Faculdade Boas Novas. Está na hora de mudar. Foi alto com a FBN. Vestibular segundo semestre. Jornalismo, pedagogia, administração, publicidade e propaganda. Tudo o que você precisa para ir mais longe está aqui. Cursos premiados, incentivo à pesquisa e rápida inclusão no mercado. Foi alto com a FBN. Informações em www.fbnovas.com.br. FBN. Bem, estamos de volta com você e nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, e você pode também já estar reservando uma data aí na tua agenda, que é o dia 17 de outubro, que vai ser um momento aí, o dia do vestibular, e você já pode estar se preparando, já pode estar se agendando. Tem um telefone que você já viu na tua tela, o telefone da Faculdade Boas Novas, o site, que você poderá também entrar em contato. E você poderá também estar agendando, estar aí já se preparando para esse novo momento. Serão o vestibular, obviamente, né, para o ano letivo de 2014, tá certo? Bem, nós vamos agora para o nosso intervalo, mas antes disso eu quero lhe convidar a abrir tua Bíblia comigo no Salmo 32. Salmo tremendo, o caminho para o perdão. Daqui a pouco mais, então, nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você hoje, na Palavra de Deus, através do Salmo 32. Salmo tremendo, um salmo de Davi, aonde ele fala aqui sobre a necessidade da sinceridade, a necessidade de ser honesto, a necessidade de não tapar o sol com a peneira, mas de expor não somente os sentimentos, mas aquilo que está dentro do nosso coração. E hoje nós vamos entender quão importante é sermos primeiramente honestos conosco mesmos, com a gente, e depois, é claro, com Deus. E aqui o salmista vai mostrando passo a passo como ele consegue a vitória, como ele consegue a felicidade de volta no seu coração, como ele consegue superar. E nós vamos então entender que isso é para nós hoje também, para você hoje que está ligada comigo, que está carregando um peso no teu coração, e às vezes você não entende por que esse peso está aí dentro, por que eu estou tão triste, por que eu não tenho paz, por que muitas vezes eu estou tão ansiosa, ou estou assim de uma maneira que eu não sei descrever. Muitas vezes o pecado, e não é muitas vezes não, eu creio que é sempre, quando o pecado está na nossa vida, ele vai nos roubar paz, vai nos roubar alegria, vai nos roubar a força e o desejo pleno de viver. Porque o pecado é como um câncer, ele vai corroendo, ele vai, tirando a tua força, vai contaminando, ele é um mal que tem que ser tratado. Nós temos que confessá-lo. E aqui o salmista, ele é muito sincero. Ele começa esse salmo dizendo aqui, e claro, ele está fazendo uma referência com certeza a ele mesmo, como é que ele lidou, como é que ele confessou, como ele estava antes também
de confessar. Veja o que diz o versículo 1 do Salmo 32. Diz assim: bem-aventurado aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele usa a palavra iniquidade, ele usa na realidade a palavra pecado, ele coloca ainda dois termos para definir a palavra pecado: iniquidade e transgressão. São basicamente a mesma coisa. Ele está falando, bem-aventurado é a pessoa que o seu pecado ele é coberto e a sua iniquidade é perdoada. É muito bem-aventurado, é muito feliz a vida da pessoa que não guarda o pecado, não oculta ele, mas ela confessa e aí recebe o perdão. É coberto com o quê? É coberto, claro, com o sangue de Jesus. Nesta época que ele estava escrevendo esse salmo, Jesus não havia vindo ainda. Então seria o sangue o quê? Era coberto pelo sangue sacrificial de um cordeiro, de um animalzinho puro que ele sacrificava para que ele recebesse então a remissão dos seus pecados. Mas Jesus veio e se ofereceu como o Cordeiro de Deus para tirar todos os nossos pecados. Ele está dizendo aqui então, bem-aventurado, feliz, descomplicada é a vida, sabe? Alegre é a vida do cidadão, da pessoa que a iniquidade dele é perdoada por Deus e cujo também pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, ele não atribui a iniquidade. Muito bem-aventurada e muito abençoada é a pessoa que ela não está mais atribuída a ela aquele mal que ela fez, o mal que ela cometeu, a iniquidade e o pecado, em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há engano, porque o engano nos faz mascarar e esconder pecado. Quando uma pessoa comete algo e ela quer esconder, ela vai procurar mentir, ela vai procurar fazer bastante coisas para não aparecer o seu pecado. E um dos mecanismos que ela vai usar é o engano. E o engano anda junto com a mentira. E é isso que é ruim sobre o pecado. Ele nunca fica isolado. Ele sempre chama outro. Porque para você esconder um pecado, você tem que mentir, e mentir já é pecado, e aí você tem que fazer outra coisa, um outro pecado, um outro chama outro, e assim então você está envolvido de uma maneira que você sempre está chamando, sempre está enganando, sempre está ocultando. E aqui então Deus está falando, bem-aventurado aquele homem cujo coração não há dolo, cujo coração não há maldade, cujo coração não está escondendo, mascarando, enganando ninguém. Porque primeiramente nós achamos, é claro, que estamos enganando Deus, mas de Deus nada se esconde. E tem um ditado muito interessante que fala que o pecado tem pernas curtas. Tem um ditado em inglês que a mãe sempre fala para mim, e ela falava assim, eu vou traduzir esse pensamento, esteja certo, os teus pecados vão te descobrir. Você vai ser descoberto pelo mal que você cometeu. Mas aqui nós estamos julgando ninguém e dizendo uma palavra para te entristecer, não. Estamos dizendo aqui que bem-aventurado, feliz, sabe, abençoado é o homem e a mulher cujo coração está sem esse engano, cujo coração consegue perceber a presença do pecado e cujo o pecado eles não dão mais espaço, guarida, mas que eles também tratam o pecado e confessam ele. Olha o que diz o versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu fiquei quieto, deixei eles lá dentro, não confessei,
não tratei, não pedi perdão de Deus, não reconheci que eles estavam ali, enquanto isso acontecia, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Ocultar pecado traz males na alma e no corpo. O corpo físico vai sentir a dor, vai sentir o mal, vai sentir os resultados. E nem se fala, claro, da tua alma, do teu coração. E aqui o salmista é muito honesto. E ele diz, olha, enquanto eu não falei para Deus, não confessei, não fui sincero e disse, Deus, eu errei aqui, eu pequei, sabe? E pecado tem nome. Muitas vezes chega para Deus, Senhor, sabe aquele pecado? Mas qual pecado? Pecado deve ser tratado como algo real, porque foi algo que você fez. Contra Deus, primeiramente, mas contra pessoas também. Então ele tem nome, a mentira, a deslealdade, não é? A ira, pecado de todos, do roubo, furto, a maledicência, a palavra que você falou contra alguém, a infidelidade, o adultério. Então são pecados, devem ser tratados. E aqui ele está falando, olha, enquanto eu não falei para Deus e disse para Deus aquilo que eu fiz, sabe o que aconteceu comigo? Eu não estava nada bem. Eu comecei então, olha só, enquanto eu calei os meus pecados, eu omiti eles, eu escondi eles, eu deixei eles lá dentro, mas sem falar absolutamente nada, sem confessá-los, sem tratá-los, sem reconhecê-los. Ele fala, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Envelhecimento e dor. Pecado dói. Essa é a verdade. Cada vez na minha vida que eu fiz algo que desagradou a Deus, que é pecado mesmo, atitudes pecaminosas, no qual eu abri o meu coração, eu posso te garantir que eu senti dor, tristeza, nem um pingo de alegria, porque o pecado, ele consegue sugar a alegria, sugar a paz, sugar o bem-estar que tanto você deseja. E quem sabe hoje você está descobrindo, como você chega no médico e descobre por causa de sintomas, você chega lá com os teus sintomas e aí você descobre então qual é o teu mal. Quem sabe hoje o Espírito Santo está levando você agora, pelos sintomas que você está sentindo no teu coração, de que você tem que entender que talvez dentro dele você está ocultando algum tipo de maldade, algum tipo de pecado. E aqui o salmista foi muito sincero, falando dele mesmo, porque enquanto eu, Davi, ocultei as minhas maldades, o meu pecado, eu sentia dor, eu sentia mal, eu sentia como meus ossos tivessem quebrados, secos, eu sentia assim como se estivesse num deserto. Esse era o meu sentimento, sem alegria, sem paz, sem perspectiva, sem esperança, me sentindo para baixo. E aí ele continua, veja só o que diz o versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O pecado não atrai a presença de Deus. O pecado repele Deus. Não que Deus não ame você. Deus ama você e a mim. Mas ele não suporta o pecado. E o pecado não somente afasta a presença de Deus, como afasta as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus e as coisas que Deus tem, os planos bons, os sonhos dele na sua vida e na minha. Então, Deus não pode coabitar e não pode estar junto, ter ali, sabe, aquela comunhão aonde o pecado está. E aqui ele está dizendo sinceramente, olha, enquanto eu estava ali, o meu coração estava ali enganando, eu estava ali escondendo atitudes maldosas dentro do meu ser. E não tinha confessado, não tinha falado para Deus. O que Deus fazia?
porque a mão dele pesava dia e noite sobre mim, sem trégua. A mão de Deus, ela vai pesar. Ela não vai estar ali para te ajudar. Claro que Deus ajuda o pecador, mas nós temos que estar ciente do pecado que cometemos. Deus não vai tampar só um penilho e falar e alisar, olha, isso aqui não é nada não. É assim. Por isso Jesus morreu na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus não teria vindo, se encarnado e se feito homem, se nós não tivéssemos uma situação tão terrível. Mas nós estávamos alienados e separados de Deus por causa do pecado. Isaías 59 fala isso. Fala assim, as minhas mãos, diz o Senhor, não estão encolhidas, e nem os meus ouvidos agravados, que eu não possa ouvir, e nem que eu possa pegar vocês, estender. Mas existe algo que impede eu tocar, que impede eu ouvir, chamado pecado. E pecado tem que ser algo que você venha tratar e não ocultar, fingir que não existe, colocar debaixo, sabe que você varre a casa e põe no cantinho, debaixo do tapete, debaixo de uma estante, assim, sabe? Aquelas estantes que estão fora da parede, assim, aqueles armários que estão um pouquinho mais alto e tem um espaçozinho ali, você fala, daqui a pouco eu vou passar mais tarde, dar uma limpeza geral, mas por enquanto deixa eu varrer essa sujeirinha aqui de baixo que ninguém vai ver. Pecado não pode ser tratado assim. E aqui está falando bem claro, enquanto eu não tratei essas atitudes do meu coração, Deus estava pesando a mão sobre mim e era constante o pesar de Deus, dia e noite. Dia e noite, isso quer dizer, noites mal dormidas. Tem pessoas que acordam à noite e não dormem bem à noite. Estão ali tendo pesadelos. Estão ali tendo maus pensamentos, estão ali subitamente, sabe, elas não conseguem ter repouso e paz. Quando falta paz na nossa vida, não é um bom indicativo. Quando falta verdadeira alegria e paz, é um indicativo de que algo dentro de nós tem que ser consertado diante de Deus. Quando falta verdadeiramente paz, contentamento, verdadeira alegria dentro do nosso coração, algo tem que ser tratado com Deus. Porque a ausência de paz, a ausência de alegria, pode ser um indicativo da presença de pecado no nosso coração. Deus não vai te dar alegria e nem paz quando tem pecado na tua vida. Seria incoerente de Deus. Porque a presença dele que traz a paz, a presença dele que traz a alegria. E como é que ele pode habitar no coração que está guardando engano, que está ali envolvido naquilo que separa Deus? E é esse o propósito de Jesus. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Amém? Nós vamos entrar agora no nosso próximo bloco, numa parte muito importante. Falamos aqui sobre detectar. E uma das coisas que detecta, sabe quando você vai no aeroporto e você passa por aquele raio-x, eles detectam que algum metal que está em você. Ou é pulseira, relógio, moeda, não é cinto, algo no teu sapato, não passa por ali, tem que voltar, tirar anel, tirar colar, para você passar por aquele raio-x. Porque ele detecta a presença daquele metal em você. E uma das maneiras de detectarmos o pecado na nossa vida é falta de paz, falta de alegria, falta de perspectiva, falta disso mesmo, da alegria, da paz que Deus dá nos nossos corações. E o salmista, homem segundo o coração de Deus, havia pecado. E ele está dizendo, enquanto eu não lidei com ele, tratei, confessei, falei para Deus, eu estava com uma sequidão, meus ossos, sabe, sequidão de estio. Eu estava ali doente, a mão de Deus pesava, não tinha alegria na minha alma, não tinha paz. Porque eu não tratei, não confessei. Este é o próximo passo, confessar. Agora, não adianta você e eu confessarmos
se nós não sentirmos no nosso coração algo chamado arrependimento. Arrependimento é algo bom. As pessoas olham para arrependimento como se fosse algo negativo. Arrependimento é uma coisa muito constrangedora. Arrependimento é uma coisa muito triste. Não é, não. Arrependimento é uma porta que você abre que te dá acesso a Deus. Arrependimento é um caminho que te leva mais perto de Deus. Como é que pode ser ruim, então, se te promove chegar mais perto daquele que te ama? Então, arrependimento não é uma coisa ruim. Tem um versículo que vai te mostrar. Está bem aqui. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Romanos. Bem rapidinho, nós vamos para o intervalo agora. Mas antes de irmos para o intervalo, Romanos bate bem direitinho aqui essa questão e define muito bem a palavra arrependimento e como ela é feita e como Deus ele nos perdoa através dela. Olha o que diz aqui no capítulo 2 de Romanos e ao versículo 4, que diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade? Bondade de quem? Bondade de Deus. Será que nós estamos desprezando a riqueza da bondade de Deus, e tolerância de Deus, e longanimidade de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Quem nos conduz ao arrependimento? É Deus. Através do quê? Do amor dele, da bondade dele. Porque ele é bom. Ele fala, o caminho para Raquel ser feliz é ela confessar aquele pecado no coração dela. Mas para ela confessar, ela tem que se arrepender. E arrependimento, diz aqui, bem claro, não sabes que é Deus, que é o amor dele que te conduz ao arrependimento? É o amor dele que vai empurrando você, dizendo, meu filho, vai, porque esse é o caminho bom, é o caminho da tua vitória, é o caminho da tua saúde, é o caminho da tua prosperidade, é o caminho das bênçãos que você terá na tua vida espiritual, emocional, física, financeira. Então Deus promove, Ele quer que você se arrependa. É um caminho que Ele abre para você, o caminho da tua vitória. Agora, você pode escolher outro caminho também. Você pode abrir uma porta da obstinação e dizer, não, eu não vou me arrepender. Você pode abrir essa porta porque você tem livre-arbítrio. Deus não criou você robô, não, querido. Você não é robozinho. Você é uma pessoa inteligente, criada por um Deus que nem pode se definir como inteligente, porque isso seria até uma afronta. Deus é tudo. Deus é Deus. Não se compara a Deus a ninguém. Ele te criou assim. Ele te dá esta escolha. E você pode abrir essa porta da obstinação e dizer não. Ou da omissão. Ah, não, tá tudo bem, bonitinho aqui, ó. Tá aqui, tá tudo limpo, lá com sujeira por debaixo, mas mentindo, se enganando outros. E você pode entrar por essa porta também. A porta do engano, a porta da mentira, da omissão. Mas você não vai ser feliz. Porque você está escondendo algo que está te ferindo, algo que está comendo a tua vida, algo que vai te levar para a morte espiritual e separar você eternamente de Deus. Pecado separa o homem de Deus. Há um divórcio. Aonde tem pecado, há um divorciar de Deus. Mas Jesus veio para reconciliar você e eu a Deus. O ministério da reconciliação, de nos trazer para perto de Deus. Que coisa linda! Mas por que para perto de Deus? O que nos separava? O pecado. Por isso Jesus veio morrer para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. E hoje nós temos que tratar. Salmista Davi, homem sincero. Sabe, poucos na Bíblia eu posso ver, assim, que são tão honestos, sabe? Como Davi, que fala, olha, enquanto eu guardava esse pecado, essa maldade, esse adultério, essa mentira, esse sentimento dentro do meu coração, sabe o que acontecia comigo? Eu envelhecia nos meus ossos. Eu me sentia sempre ali gemendo. A mão de Deus estava sobre mim. Estava dando tudo errado na minha vida. Mas agora, nós vamos olhar o que acontece. Esse salmo não termina triste, não. Ele tem um desfecho bonito, um desfecho feliz, né? E aí ele fala, e o meu vigor, por causa do pecado não confessado,
ele se tornou em sequidão de estio. Perdi vigor. Vigor é tão importante. Vigor é força. Força de viver. Força de trabalhar. Força de realizar. Né? Você tem que ter força para trabalhar, para realizar, para estar ali num relacionamento com uma pessoa, sabe? Para se doar. Você perde a força. Ele perdeu força de querer fazer qualquer coisa. Ficou amuado, ficou ali para um canto, jogado, sem força. Porque o pecado rouba a alegria e a alegria rouba a força. Porque Neemias fala isso. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que eu posso então ter alegria se tem pecado? Não tenho. Então não tenho força. Porque quando sai a alegria, sai a força. Quem sabe hoje Deus está falando com você, querido. Que está se sentindo fraco, cansado. Peça a Deus para olhar no teu coração hoje. Abra ele. Tem um salmo muito tremendo que eu vou ler daqui a pouco também, que é o Salmo 139, só para me juntar a esse aqui, só para você entender aqui como é que você vai fazer com esse sentimento de pecado no teu coração. O salmista também fala o seguinte, é o mesmo salmo, mesmo salmista, mas em outro salmo, ele fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim um caminho mau, um pecado, e guia-me, Senhor, me perdoa. Então peça hoje o Espírito Santo para sondar o teu coração. Sonda-me, ó Deus. Mostra para mim o que tem aí dentro. Porque a Bíblia também diz que enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Nosso coração não é brincadeira, não. Nosso coração é extremamente enganoso. Nos engana. A gente acha que está uma belezinha, mas o coração, isso está em Jeremias, no capítulo 17, e é o versículo 8 e 9, que fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Está dizendo que nem eu conheço bem daquilo que eu sou capaz, daquilo que o meu coração maquina. Tem outro versículo também, na Bíblia, está em Mateus, diz assim, que do coração procedem furtos, assassinatos, adultérios. Gente, isso é muito forte. Não, mas é do diabo que vem o assassinato, o furto, não. A Bíblia diz que é do coração do homem, lá de dentro, que se maquina o mal. Então, esse coração tem que ser tratado, vigiado, colocado diante de Deus, para que ele seja consertado, para que haja arrependimento. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo bloco. É arrependimento, mas para estarmos arrependendo, é necessária também a presença da contrição. De você sentir tristeza pelo mal que você fez. Sabe? Quebrantamento. Porque pecado endurece o coração. Pense em um endurecedor da alma e do coração, que cauteriza o homem, é a presença contínua do pecado. Ela faz o efeito de uma lepra. A lepra, quando ela pega no homem, na pele do homem, deixa ela sem, não sente. Você pode pôr água quente, fervendo, beliscar, pegar uma faca, cortar, você não sente. Pecado também. Seu coração fica tão cauterizado que você não sente dor, tristeza. Você não sente. O coração está tão duro pela presença do pecado. O pecado é perigoso, altamente destrutivo e tem que ser tratado. Por isso vamos orar hoje e pedir, Senhor, que meu coração venha se estar contrito, que eu venha chorar, que eu venha me arrepender e dizer para Ti, Senhor, me perdoa. Amém? Hoje a palavra de Deus, ela está forte, ela é uma palavra poderosa, toda ela é. Mas ela está num nível um tanto confrontativo. Mas não é eu que estou te confrontando. É o próprio Espírito de Deus, através da palavra dele, que está falando ao teu coração. A necessidade de você abrir mão desse pecado, desse estilo de vida pecaminoso, para você receber vida, receber coisas boas de Deus na tua vida. Amém?
Salmo 32, o caminho para o perdão. Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar com você neste salmo, voltando precisamente no versículo 5, tá certo? Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando no Salmo 32, o caminho para a tua vitória, mas é o caminho do perdão, o caminho de você confessar, dizer para Deus aquilo que está no teu coração. Se você olhar comigo aqui nesse salmo, você está me acompanhando, veja o que diz aqui, o versículo 5, que diz assim, olha só o que Davi faz. Ele reconhece, ele diz, olha, eu estava ali com o coração segurando, dolo, estava enganando, estava enganoso, estava maldoso, estava cheio de coisas e não estava feliz. Estava cheio de maldade, mas não estava vivendo com paz. Você não quer fazer uma troca hoje? Abrir mão disso que está no teu coração, para você ter paz, para você ter alegria, para você ter a presença de Deus na tua vida. Deus não está julgando você, Ele não suporta o pecado, mas Ele morreu por você, então Ele ama você, Ele gosta de você. E aqui o salmista pôde entender que ele tinha que abrir mão. Não aguentava mais, estava ali dormindo mal, se alimentando mal, sentindo mal, dor para cá, úlcera para lá, nervoso, dor na perna, no braço, cabeça, sentindo aquela coisa, aquela depressão, aquele sentimento de morte, porque não abria mão de um pecado. Aí o que ele fala aqui no versículo 5? Simplesmente confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele foi sincero, Deus, é o seguinte, vou parar de esconder essa maldade, porque ela está aqui. Ele parou de ocultar, de esconder o pecado dentro do seu coração. A única maneira para a gente de termos, de lidar com o pecado, é confessando e deixando ele. Não tem como a gente ficar nutrindo, guardando, sabe, passando a mão e dizendo, olha, vai dar tudo bem aqui na minha casa. Não vai. Com a presença do pecado, tem a presença também do destruidor, e a destruição acompanha o pecado. A morte, porque a Bíblia diz também, Romanos, no capítulo 3, o salário do pecado é a morte. É um salário muito alto. Um salário muito penoso, um preço alto no sentido terrível, não alto de monetariamente bom, não. É um preço terrível. Romanos diz isso. O salário, você vai ser assalariado. O pecado paga um preço, ele paga um salário. Mas um salário que ninguém quer, é a morte. E não só morte física, morte espiritual que é pior. Porque a física, se você morrer e morrer com Deus, você vai para Deus. Mas a morte espiritual é separação eterna de Deus. Não é brincadeira não, querido. O pecado, não brinca com o pecado na tua vida. E certa vez eu estava lembrando agora, eu estava no aeroporto de Manaus. Eu ia pegar um voo, eu e meu esposo. E tinha uma certa pessoa, um cidadão, que com certeza muito averso à palavra de Deus, muito averso a Deus, muito contrário a esse programa também, nos reconheceu. E viu que estava ali a pastora Raquel, o pastor Cláudio, e ele, como um homem tolo, porque o homem que não reconhece pecado é tolo. O sábio sabe que existe pecado, e que pecado separa ele de Deus. O tolo omite a presença do pecado. O pecado não existe. Esse é o tolo. O tolo. E quem sabe hoje, infelizmente, você é tolo. Porque você está olhando para mim e falando, que pecado? E esse homem tolo, aquele dia no aeroporto, gritou em alto e bom tom, mas tão alto, que a gente ficou até constrangido, eu, meu esposo e as pessoas em volta. Ele falou assim, esse negócio de pecado, pecado, que pecado, que pecado? Pecado não existe, pecado para lá, e olhando para nossa cara, que ele sabia que nós estávamos pregando na televisão contra o pecado. E aquele homem se expôs. Se ele achava que estava fazendo um favor a todos ali, coitado, ele estava se expondo. E dizendo para todo mundo, quão tolo eu sou. Está entendendo?
Então não seja tolo. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Deus nunca vai te dar algo ruim e dizer, isso aqui é ruim, hein? Isso aqui não é bom. Sem também dizer o que é bom. Amém? Então ele diz aqui, eu me arrependi. O caminho para me livrar desse pecado é o quê? É confessar o pecado e não parar de ficar escondendo ele. Ele fala assim, Senhor, eu te confessei a minha iniquidade e não a escondi mais, não ocultei de ti, Senhor. Senhor, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, ele começou a falar aqui, olha, tu és o meu esconderijo, é tu que me preservas da tribulação. Senhor, instrua-me, ensina-me. Senhor, que eu não seja como o cavalo, né? Que ele precisa, ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Que não seja essa pessoa, Senhor, mas que eu seja voluntariamente sincero e diga, Senhor, eu errei, eu pequei. Restaura-me a alegria da tua salvação. Eu quero voltar a cantar de novo, a ser feliz de novo. Então, Senhor, tira de mim e perdoa. Quer dizer algo para você, um pensamento que eu peguei de um livro muito tremendo, de um autor chamado Francis Frangipane. E o livro é O Desafio do Pecado, publicado pela editora Vida. E o autor desse livro fala o seguinte, não menospreze o arrependimento, porque para cada momento de substancial arrependimento na sua vida, haverá também crescimento. Para cada substancial momento, para cada momento de arrependimento na tua vida, haverá substancial crescimento. E você vai crescer, você vai estar mais conhecedor da palavra, você vai estar mais perto de Deus, você vai crescer mais. Olha que tremendo. Para cada momento de arrependimento, haverá crescimento espiritual dentro do teu coração. Então não menospreze. Não falar é muito ruim arrepender, não é não. É positivo, é bom. É necessário. Deus promove isso. Não é o amor dele que te conduz a arrepender? Então arrependa-te. Porque aqui, esse salmo tem um desfecho feliz. Ele falou assim, olha, eu me arrependi. Sabe? Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio. Aquele que não pede perdão, aquele que não se arrepende. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o assistirá. A misericórdia de Deus assiste, ampara o homem e a mulher que se arrepende. A misericórdia de Deus assiste o homem e a mulher que confessa pecado. E aí ele termina esse salmo dizendo, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Quem que é o reto de coração e o justo? É aquele que conhece o pecado no seu coração, confessa e deixa. Amém? Vamos voltar para o Salmo 139, onde diz, sonda-me, Senhor, conhece o meu íntimo e vê se dentro dele há um caminho errado. Me livra, Senhor, me leva pelo caminho reto e justo. Peça a Deus isso hoje. Ele sondar o teu coração. Sabe, Ele sonda, Ele sabe, Ele conhece. E Ele quer que você para de ficar enganando a você mesmo e tentando enganar Deus. Você não pode enganar Deus. E hoje você vai entrar, quem sabe, no teu quarto, num lugar a sós, e vai dizer, Senhor, está aqui o mal que está me impedindo de ter uma vida feliz. Está aqui o mal que está me impedindo de andar mais perto de Ti. E Deus vai te perdoar. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde houve pecado e maldades, quando confessados e tratados, vai superabundar naquilo que perdoou. E a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus vai ser maior. Como que Deus é tremendo com a gente. Como Deus é bom.
como Deus está te levando hoje a reconhecer que pecado traz infelicidade, falta de paz, falta de perspectiva. E você recebe um salário terrível por ele. O salário do pecado é a morte. Mas aí, em contrapartida, o dom gratuito de Deus, aquilo que Ele te dá de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. E para ter vida eterna em Cristo Jesus, temos que confessar os nossos pecados. Amém? Eu vou terminar essa passagem, esse estudo hoje, te dizendo algo muito tremendo, te lendo algo muito tremendo, que não é meu, é da Bíblia, é da palavra do Senhor. Está em 1 João, no capítulo 1, que diz assim, começando com o versículo 7. Se nós andarmos na luz como Jesus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado confessado abre caminho para a comunhão. Muitas vezes nós não temos comunhão com o nosso irmão porque tem pecado no nosso coração. E o pecado então impede a comunhão plena, impede o amor pleno. Pecado, ele tem um poder tão forte que ele até afeta a nossa fé. Ele faz a fé mais fraca, a esperança mais fraca. O amor enfraquece com a presença do pecado. Pecado tira amor, enfraquece paz, enfraquece o quê? Esperança e fé. Pecado é um câncer. Mas está falando aqui tão claro, se nós andarmos na luz, tem comunhão com o outro, com pecado confessado, ele purifica. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, aquele homem tolo, aquele dia no aeroporto, né? Falando, que negócio de pecado é esse? Não tem pecado. Mas a Bíblia diz, se nós falarmos, olha, está tudo bem aqui dentro, não tem pecado nenhum. A nós mesmos nos enganamos. Você está enganando ninguém, está enganando a você mesmo. Quando você diz, não tem pecado. Quem está sendo enganado é você e por você mesmo. Que triste. Ruim é quando alguém nos engana. Pior é quando nós enganamos a nós mesmos. Aí é ruim. Ruim quando alguém me engana. Péssimo. Mas mais péssimo ainda é quando eu mesma não enxergo e eu mesma acabo me enganando. E a Bíblia diz, se você disser que não tem pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Pode estar tudo lá, menos a verdade. Porque verdade não anda com mentira, e mentira é pecado. Então se você disser, tô uma belezinha, não tem nada, você está se enganando. E a verdade não está em você. E aí tem uma continuidade. Aí diz o seguinte, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e muito justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o pecado traz injustiça. Sabe que tem no Brasil um pecado chamado corrupção, maligno. E a corrupção traz injustiça. Quantas pessoas estão ali sem o recurso por causa de uma injustiça em lugares de governo onde, se fosse justo, todos estaríamos melhor? Sim ou não? Sim. A presença do pecado, com ela, traz injustiça. Mas Jesus está falando, vou perdoar você e te purificar de toda injustiça. O que nós precisamos no Brasil é nos rendermos a Deus, pedir perdão de pecado. Porque aonde há justiça e reconhecimento de pecado, haverá perdão e a justiça vai prevalecer. Então a corrupção é uma forma de pecado. Está corrompendo valores, corrompendo coisas que estão afetando pessoas. Pessoas pagam o preço da corrupção. A injustiça reina por causa do pecado. E por que há corrupção? Porque há ganância. E ganância é pecado. A ganância, a inveja, o poder, o desejo de ser melhor, maior, o orgulho no coração de muitos, que gera então essa vontade de se enriquecer, de ter, de possuir. Deixa o outro de lado, porque aí impera isso e aí vem a corrupção. Pecado,
fruto do pecado. Se você estampar no jornal e falar, olha os crimes, assassinatos e mortes, pecado, fruto do pecado. Então abra o olho hoje e deixa Deus falar o teu coração. E não seja tolo, porque o tolo é aquele que fala, não tem mal nenhum, não tem pecado nenhum. Mas a pessoa sábia, ela reconhece Deus. E quando reconhece Deus, reconhece a palavra de Deus. Deus tem uma palavra, é a Bíblia. E nela está a verdade. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das ideias erradas. A ideia essa de que não tem pecado. Deus vai te libertar. Deixa Ele. Amém? Palavra de Deus hoje no teu coração. E se você não gostou, não fique bravo comigo não. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Porque Ele te ama. Ele morreu por você. Para tirar da tua cabeça, do teu coração, esses pensamentos errôneos. Eu não vou te convencer, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. O autor da palavra. Amém? O único livro best-seller que eu conheço, que vende mais em todo o mundo, é a Bíblia. E ela é o livro cujo autor acompanha. Todos os livros, o autor está em casa, está na cama, está tomando chá, está viajando, e o livro está lá em outro lado do mundo, sendo lido. A Bíblia não. A Bíblia é um livro cujo autor dela vai junto com ela. O autor acompanha a sua obra-prima. Ele vai acompanhando ela para falar o teu coração e fazer aquela palavra verdade dentro do teu coração. Amém? Receba hoje essa palavra, que Deus possa te abençoar. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco mais nós vamos voltar orando com você e por você também. Estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar. Vamos orar pela vida da Maria Olinda. Vamos orar também pela Rita Rodrigues, pela sua família, a cirurgia que a Maria Olinda irá fazer na sua visão, na retina. Vamos orar pela Janete, pela sua saúde, está com um nódulo. Vamos crer que não será nada, que o Senhor vai curá-la. E a Gilvana também, de Canoas, Rio Grande do Sul, pede oração pelos seus filhos. Problema sério que está tendo aqui no útero. E, perdão, ela deseja ter filhos, me perdoa. E um problema que ela tem no seu útero a impede de engravidar. Mas nós cremos no Deus que para Ele isso não é nada. Amém? Nós vamos orar por você. Orar também por essas queridas irmãs, que é a Fernanda de Goiânia, a Ana Rosa de Manaus, aqui não está dizendo o nome dela, né? E aqui também a Lidinei e a Zenei. O problema parecido uma da outra. Dificuldade no seu lar, ausência do marido que saiu de casa. Nós vamos orar para a restauração desses lares, a volta desses maridos, amém? A volta também do esposo da Lidinei, que foi lá para o garimpo, e há 3 meses ela não tem notícia dele. Vamos orar que o Senhor venha intervir nessa situação, Lidinei, amém? E orar também por essa querida pessoa que não tem um nome aqui, mas restauração da saúde física e espiritual, para o Senhor e para essas pessoas que estão aqui mencionadas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e pedimos, Pai, que Tu venhas fazer um milagre na vida dos Teus filhos. Senhor, restaura o lar da Ana Rosa, o seu casamento, a Fernanda, Pai, a Zenei, Senhor, a Lidinei, Senhor. Faz obras profundas, Senhor. Venha restaurar, venha, Senhor, operar um milagre, libertar, Senhor, esses maridos para a glória do Teu nome, Senhor. Intervenha nessa situação. Senhor, venha julgar esta causa, venha batalhar pelas Tuas filhas. Dá a elas força para jejuar, força para guerrear, força para orar e buscar em Ti o milagre. Pai, de igual modo oramos pela Rita, Senhor. Venha tocar na vida dela, Pai. Na vida também da Juliana, Senhor. Na vida, Senhor, da Janete, dando a ela, Senhor, vitória. Dando, Senhor, vitória para Maria Olinda também. Senhor, nós oramos e colocamos agora essas pessoas nas Tuas mãos, Senhor. Crendo que Tu estás agindo a favor de cada causa, de cada necessidade. Em o nome santo de Jesus, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus responde a oração. Creia. Fique na paz e até nosso
próximo programa, se Deus assim o permitir.